negar, né? Porque a cor em si, ela tem um efeito no ser humano. Né? Se tem cores que deixam você alegre, só vendo a cor, tem outras cores que deixam você triste. Né? Então você percebe que a cor afeta o seu ser interior. Né? Então, se tem alguma coisa atrás do esoterismo, né? Só que não desse jeito como ele está mostrado. Né? Tá bom? Então, uma pedra verde se combina melhor com uma pessoa com um certo jeito, uma pedra roxa como essa, isso existe também. Né? Isso é devido à sua preferência para certas cores. Né? E se subitamente uma grande quantidade de gente gosta da mesma cor, todo mundo corre para comprar pedras com essa cor, e assim também o preço está subindo. Né? Então você pode ver, isso realmente está balança bem difícil de saber, e a gente tem que ficar atrás com a sua pesquisa no internet. Né? O que nós vamos fazer aqui são critérios objetivos, físicos, que explicam por que nós temos cores e quais são os fatores que fazem as cores e a classificação da intensidade dessas cores. Tudo bom? Todo mundo conhece o arco-íris? Com a agenda, galera. Isso. Isso. Bom. Tá bem nítido ou tá mal? Aí, tá bom? Aqui tá bom. Aí tá bom. Então nós temos o espectro das cores, né? Que todo mundo conhece, se lembra ainda do tempo do CD, né? Quando você jogou um CD no chão e o sol está batendo contra o CD, você tinha todas essas cores pela dispersão da luz nas suas unidades nanométricas. Isso é que nós temos aqui. Aqui está a tela de 380 a 400, puxando para 500, que está um verde azulado, o amarelo, o laranja vermelho, a do vermelho, depois vem o ultravermelho, e depois vem o ultravioleta. Ja? Esses são os comprimentos da onda que compõem as cores visíveis, que você tem, por exemplo, no arco-íris. Ja? O arco-íris é exatamente essas cores, se ele fosse perfeito, ja? Com todas essas cores. Ja? E essas também são as cores, digamos assim, mais saturadas, as cores mais bonitas. Por isso, por exemplo, o Paraíba se tem mais ou menos dentro daqui. Né? Então essas são as cores, digamos assim, a sua pedra, além de ser muito limpo e transparente, tem o máximo do valor, porque está a cor saturada. Né? Então é uma saturação da cor, né? E as cores do espectral, isso se chama a cor espectral, do espectro das cores, né? E a cor mais limpa. Com isso a gente começa leca, a gente não consegue fazer muita coisa, mas o tópico das cores é uma ciência que
foi investigado muito já no século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, em quase todos os séculos, pelo fato que cor é uma coisa importante na vida, seja na arte, seja na moda, seja na construção de casas, seja na pintura e na cena. Tá bom? Agora assim foi pensado como a gente pode subdividir ou como a gente pode fazer alguma coisa para falar mais. Desculpe, gente, hoje então a gente faz um chamado círculo das cores. Vamos pegar não exatamente esta. Ao contrário, professor, para dar o Sim. Em cima você tem o círculo das cores. Então isso é o leque que foi fechado como um círculo, com o lilás para cá, que vem para a ultravioleta, depois vai vir todas aquelas cores para cá, e fecha aqui. Este círculo, tá bom, não enxergou muito bem. Então temos isso maior. Tá bom? Bom. Então esse é mais ou menos aquele leque mostrado em forma redonda, com o círculo das cores que engloba aquelas cores espectrais, aquelas cores mais lindas, mais claras, mais... Isso pode ser subdividido em 100 partes. Tá certo? Ou invertido? Tá invertido, Aí, não, tá de cabeça para baixo agora. Tá de cabeça para baixo, professor. Vira para cá. Vou mentir. Não, vermelho tá aqui. Vermelho tá aqui. Isso. Agora ao contrário de novo. Mais uma vez. Não, eu vou. Isso, vermelho tá aqui. Agora sim. Agora tá certo. Tá invertido. Agora o vermelho aqui. Tá espelhado. E a gente dá o R é red. Então vermelho. Depois esse tá qual é? Red purple. Púrpura, gira tudo assim. Azul. Espelha tudo. Gira os dois. Isso assim, pronto. Aí. Perfeito, aí. Perfeito. Ah, tá bom. Então, ele foi subdividido no número de 100. Tudo bom, isso está arbitrário. Cada um pode fazer 200 ou 1000, como ele quer. Mas o número de 100 já faz um grande número de cores primárias, que a gente pode pegar. Também aquelas cores intermediárias. Então, com isso, a gente já pode diferenciar um monte de cores. Além disso, agora vem o seguinte.
nós podemos ter essas cores limpas, puras. De um lado, misturar com branco, ou incolor, pois eles têm um eixo para cá, com maior clareza, até que chega para incolor quase lá no final, e misturar com preto para dentro. Ja? Por quê? Vamos dizer, esse vermelho pode ter uma tonalidade como um marrom ou como um preto muito mais fechado. Ja? Ja? Ou pode ser mais claro, pode passar para rosa. Ja? Então, esses são os eixos que a gente tem nesse caso, que nós temos também de definir. Né? Então, primeiro nós temos os 100 números para cá e, adicionalmente, um monte de números que vão para cá e que vão para dentro, com tonalidades mais escuras e tonalidades mais claras, que no final podem formar mesmo um tipo de uma esfera, né, das cores, mas isso a gente não vai entrar porque esse é um estudo mesmo que se tem em certas universidades, como a gente faz. Professor, essa divisão de 100 é uma divisão padrão? Ele é arbitrário. É arbitrário? Arbitrário. Sim. Existe alguma definição dessa divisão de cores por alguma instituição com magia? Alguma... Não. Não. Se tem o Instituto como se diz? Instituto da Pesquisa da Luz. Ja? E eles determinam como a gente determina e quais são os equipamentos que a gente utiliza para medir a intensidade da luz. Esse é um tipo do espectroscópio. Ja? Com isso a gente determina se tem o Comitê da Iluminação. Ja? Se tem a sede em Paris, na França, que tem um instituto especial que trata só da cor e da sua definição. Para gemas, isso, né? Não, geral. Não, geral, entendi. Industrial, na arte, nos textos, e incluindo também na gemologia. Sim. Né? Então, esse está o estudo da cor em si não tem a ver direto com gemas. Sim. Né? Sim. Mas é indireto, eu vou mostrar para você depois. Mas primeiro a gente tem de saber como a gente vai subdividir, né, todos aqueles diversos tipos de cores. Eu quero mostrar isso num pequeno exemplo, que são rubis. Essa é esta. Isso. O vermelho do rubi, como você pode ver, engloba um certo aspecto da cor vermelha. Tá? E lá você tem uma discussão imensa, tá? Porque você tem aquele chamado rubi sangue do pombo. Tá? Aquele rubi sangue do pombo é aquele rubi da primeríssima, ja, que alcança um preço muito alto, ja, e até hoje em dia ninguém conseguiu definir exatamente qual é esse sangue do pombo. Tonalidade. Porque depende do pombo, o sangue está mais vermelho, mais marrom, mais tem uma tonalidade levemente diferente, mas aquela, como se diz, história ou crença daquele sangue do pombo, que é aquele rubi lá do Mokok, lá da Burma, Birmania, ja?
é famoso e todo mundo procurando aquele vermelho especial, que está chamado sangue do pombo. Mas a gente percebe que o bi tem essa. E essas cores, então, eles vão ser classificados pela sua intensidade. Como vocês viram no início, quanto mais intenso, mais raro, como a gente pode ver aqui. Esses são os mais raros, os mais baratos são aqueles cujo vermelho não é tão bonito como aquele vermelho puro. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração. Mesma coisa se aplica no caso da esmeralda. Vamos ver como é. Tava certo. Aí. Isso. Vocês podem ver que também a esmeralda tem um monte de variações na sua cor, e cada uma, então, está considerado no seu valor diferente. Então, depende também, e isso a gente vai falar depois, porque se tem essa variação e o que faz com que um, por exemplo, é mais amarelado, o outro é mais azulado, e porque aquele da Colômbia está considerado como sendo o melhor das esmeraldas, pela sua atratividade, e a mesma coisa como aquela turmalina Paraíba, mas tem também turmalinas lá na Paraíba, que não tem cor, mas tem a mesma cor. Então, a coisa é mais complicada do que a gente acha. Professor, Sim. o que significa a sigla HUE? Como? Esmeralda. Hue é saturação de cor. Saturação? Sim, em inglês. A gente vai falar sobre as propriedades das cores. Se tem dentro das propriedades das cores, nós temos isso. Nós temos uma coisa que se chama saturação, que é aquela que vai chegar naquela cor ideal, naquela cor final, espectral. Nós temos o tint e a tonalidade da cor, que vai do vermelho para lilás. Esse tem a luminosidade. Então, explicar isso. A esmeralda colombiana, ele tem a melhor luminosidade, pois ele tem aquela intensidade na cor. É a mesma coisa como a turmalina Paraíba, que tem aquela atratividade na sua aura da cor. Isso é chamado luminosidade. Nós temos esmeraldas que parecem ser quase mortas, apesar do fato que tem um verde relativamente bom, mas eles não têm uma vida, eles têm uma baixa luminosidade. E isso também é um fator pelo quimismo. A gente vai falar sobre isso. É uma pedra com pouca luminosidade, é difícil de vender. Mas uma pedra com uma alta luminosidade, como uma esmeralda colombiana,
Se você tem na mão aqui, cada 10 metros para cá, pode ver. Você pode ver isso naquelas festas internacionais, quando alguém tem o colombiano aqui, você vê isso 20 metros de frente. Se fosse uma esmeralda normal de Canaíba, ninguém olharia, porque ele teria uma luminosidade muito baixa e fica muito apagado e quase não dá para ver a beleza da cor. Então a beleza da cor é devido àquela luminosidade. Esses são os 3 eixos que nós temos. Esses podem ser representados dentro de um sistema quadrado, triangular, ou de um sistema digamos assim, radial, onde uma flecha indica uma cor específica. Para branco para cá, escuro para cá. Então, se tem uma pedra que tem, por exemplo, um vermelho com muito preto, então ele vai cair para cá. Se tem um vermelho com muito branco, ele vai cair para cá. Então, se tem esse eixo que eu mostrava naquele outro, que está saindo dos 2 lados para indicar a intensidade da cor, se ele está diluído ou se ele está misturado com tonalidade preta. E esses também são fatores ligados ao quimismo e aos elementos presentes. Tá bom? Alguém tem mais uma pergunta? Aqui está indicado aquela bola das modelos. Isso a gente vê hoje muito na literatura, o modelo LAB, então é nada mais do que uma esfera, com as cores melhores na superfície, e os mais escuros vêm para cá, os mais clarinhos vêm para cá. Então, se você vê indicação por LAB com 2 valores que indicam a distância do núcleo para a borda, que pode ser no meio, que pode ser a melhor está bem lá no canto. Quando você entra lá no centro, ele fica mais escuro. Então você tem a classificação de LAB, que pode ser feito via espectrometria das cores. Então essas são. Você tem então aquela classificação das plaquetinhas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá certo, tá certo. Ultimamente tem um pouquinho problemas de visão. Tava certo assim. Aqui, tá bom? Tá certo? Tá certo. Esse é o sistema chamado sistema do Munsell. Munsell era um artista no início do século XX, 1900 e pouco, que estava subdividindo aquele círculo das cores, e cada cor então tinha uma componente aumentando no preto e uma componente aumentando no branco, e aquela saturação, como o máximo da saturação aqui. Então nós temos aquilo que a gente viu também naquela esfera, aqui bidimensional, com
saturação com chamado valor, que vai do branco para preto, depois a luminosidade para cá, e para cada cor se faz tudo isso, isso enche aquela parte daqui e para cá, com todas as cores intermediárias, e assim se tem as chamadas cores. Isso, agora vou mostrar o exemplo para esmeralda, não esmeralda, para ametista, como isso vai, olha, né? Então você pode ver que a cor da ametista então, varia muito, né? Essa é uma das páginas do museu. A cor mais intensa é essa, né? Que está, como a gente pode ver, bem mais ou menos no meio daqueles para baixo e para cima para clarear ou para escurecer. Né? Depois tem essa como a máxima da cor, essa é a cor pura do roxo. Né? Esse tem toda aquela gama das cores no meio. Então isso facilita muito o comércio de pedras. Por quê? A ametista existe em muitas variedades de cor, em muitas tonalidades de cor. Né? Se eu vou pegar agora uma ametista, eu vou colocar ela dentro desse campo, eu vou perceber inclinado, que ele tem, por exemplo, 10 por 5, né? Então 10 por 5, então você tem exatamente essa cor. Então se você manda para seu colega ou para seu comprador, olha, a minha ametista tem a cor 5-10, seguindo o museu, então ele já sabe exatamente, né, qual cor ele tem, e se ele quer a pedra, e se ele quer o preço que você compra dessa pedra. Né? Então essas são as cores DIN, cores das normas industriais. Né? Uma mais famosa é a DIN, né? Como diz? A escala das cores da indústria da Alemanha, Deutsche Industrienorm, né? que se passeia mais ou menos naquele do museu, só que o museu é muito abrangente, que tem uma imensidade de cores, né? E por isso foram juntadas algumas etapas, algumas pequenas etapas que foram feitas aquelas cores do chamado DIN, que está utilizado na indústria das tintas, seja para cabos, seja para tecidos, para muitas utilidades. Esse tem, assim, aqui tem a página de todas as cores do DIN. Esse é aquele lá do... Sim. O sistema das cores, pela norma industrial alemã 6161, e você pode ver que se tem alguns campos maiores e outros menores,
isso é devido à intensidade da cor. Por exemplo, olha aqui, olha esse roxo. O roxo está muito estreito, né? Porque não tem muitos passos intermediários entre um e outro. Esse tem outro no vermelho ou no amarelo, que são muito mais largos, né? Porque pode ser subdividido mais em mais unidades do que aquele do roxo. Né? Então o roxo é muito limitado, né? Enquanto o amarelo e o laranja, né? E mais. Também o azul e o verde também está relativamente estreito. Né? Eles serem limitados pela quantidade de cores que a gente enxerga ou por convenção deles? Como? A quantidade que eles colocam? Não, você coloca, se você quer não. Cada um desse campo tem um eixo para baixo e um eixo para cima. Yeah? E depois você dá os valores que são indicados aqui, yeah? E assim, essa é a cor que você quer. Yeah? Então isso define com exatidão a sua cor, yeah? Que você quer, digamos, se você quer uma cor como aquele vermelho Chanel, né, que é aquele vermelho especial, então você encontra isso dentro daquela coleção de cores, e você pode dar um valor, por exemplo, 10 para 5, ou 10 para 4, 10 para 8, e assim você pode definir exatamente. A gente vai fazer isso no exercício, no nosso exercício hoje, né? Determinar algumas cores, algumas pedras, né? Para vocês saberem como isso funciona. Né? E essa é a principal norma industrial alemã. Você tem também uma lá nos Estados Unidos, que está mais ou menos idêntica, né? Que mostra tudo isso. Além disso, você tem, se você entra na internet, na área da história, da pesquisa das cores, né? Então você tenta fazer um estudo à parte. É verdade. É? Eu não sei, Andressa, você tem lá na faculdade da arte, tem algum curso, alguma matéria que trata de cor? Sim. Tem que ter, né? Sim. Então, eles tratam de todos aqueles sistemas, de todas aquelas subdivisões, de tudo isso, né? Porque está importante, né? Na área da moda, era o sistema Pantone. Pantone, né? Eles também definem as coleções, né? O sistema Pantone. Sim, mas eles se baseiam naquelas Nessa aqui. classificação, nessa classificação. O Pantone se baseia no DIN. Né? Só que está mais reduzido ainda. Quantas são? 120? Não sei de cabeça. Eu acho que 120 cores que eles definem no Pantone, né? Para facilitar um pouquinho a procura. Por quê? 24 mil cores. Meu Senhor. Já pensou o trabalho de encontrar a cor da sua pedra? Você está ficando 4 horas aqui para cada uma, né? procurando, até que você encontra, e aquele coisinho aqui. Então você pode imaginar, mas tem gente que usa isso para determinar. Eles enxergam a cor diretamente e já vão dizer, isso deve ser mais ou menos na página entre 60 e 70 do Atlas das Cores, o processo escala manual, que é o Atlas de cores que está utilizado em processos industriais. E é importantíssimo. Na época era
123 reais, que na época era mais ou menos quase dólares, porque foi comprado na época quando era 1,2 ou 1,5, alguma coisa disso. Né? Hoje em dia deve custar uns 500 reais ou mais, né? Só pelo câmbio desfavorável que a gente tem. Né? Mas esse, por exemplo, é um livro como o qual você realmente pode determinar com exatidão, né? uma cor e determinar as propriedades dela que tem. Então, esse é um dos trabalhos. Então, quais são as propriedades então das cores? Opa. Fica mais fácil colocar uma mulher, né, para identificar, porque as mulheres têm mais opsinas na retina, né, que os homens, né? Ah, com certeza. As mulheres podem ter uma opsina a mais, porque as opsinas estão ligadas ao gene X. Olha, essa é o cromossoma, né? O conjunto. Se a gente soma a intensidade, né, com a luminosidade aqui, preto contra branco, com a cor espectral aqui, a gente chega num corpo mais ou menos como isso, uma bola meio deformada, né, com todo aquele jogo das cores que a gente tem, né, que é aquelas que a gente vai determinar. Então, a cor em si tem, em francês, você pode ver, está escrito em francês, porque é aquele instituto sobre esclarage, então sobre a luminosidade das coisas da França, né? Depois tem a luminosidade, que está a quantidade do preto e do branco, e se tem depois a saturação, né? Que vai para a superfície desse corpo, onde você tem aquelas cores espectrais, as cores mais lindas. Então essa é a gama das cores que a gente tem no mundo, e o gemólogo utiliza um desses atlas, né? Ou existe uma coisa ideal, seria utilizar pedras naturais. Sim. É? Então fazer toda a gama das cores das turmalinas Paraíba, todas as gamas das esmeraldas do mundo. Já pensou o valor? Claro que dá pra fazer. Que uma coisa disso teria? É? Não. Nesse caso, a Xia inventou um tipo de um jogo. Olha, o círculo das cores que você tem aqui é a subdivisão de cada cor com clarinho e mais intenso para cá. Então, com isso, você pode determinar essas subdivisões. O jogo completo tem mais ou menos 520 desses colherinhos. Esses colheres têm duas coisas. Tem um tipo de colher que está como lapidado, ele tem facetas. Né? E tem um outro que está, eu vou deixar passar para lá, o outro que está reto, limpo, para pedras opacas. Então se tem para pedras opacas e se tem para pedras lapidadas. Né? Então eu vou deixar passar para vocês. E cada um tem uma numeração no meio. Por exemplo, tem um 4B 6.5, que é exatamente aquilo que eu mostrava lá naquele quadro, com essas subdivisões daquele campo. Você lembra da ametista? Tá? Então, por favor, tome cuidado para não... Como a Gia chamou essa régua aí?
Hã? Gemset. Gemset. O jogo das cores. Hoje em dia a gente utiliza uma máquina que está determinando a cor, né? Tipo colorímetro. Colorímetro. Colorímetro, que faz mais ou menos a mesma coisa, que é feito para... Deixa passar rápido. No colorímetro, professor, ele vai dar o espectro ou ele já vai dar dentro dessa régua aí? Sim, vai os dois, né? formar um espectro e vai calcular onde esse espectro se situa dentro daquele campo. Dentro desse que a aí. gente tem aí. Agora, essa deformação aí não é a deformação porque é visível, é a deformação pelos espectros que a gente encontra na natureza, certo? Isso, pela intensidade das cores no olho humano. Por isso você tem certas cores com como se diz, uma intensidade maior e outras cores com intensidade menor, e por isso eles são menores lá nesse corpo, e outras que são mais intensas que ressaltam mais para frente. Então essa está a determinação mecânica da cor. Agora queremos saber o que produz a cor. O quartzo é incolor. Todo mundo conhece o quartzo em si, como chama? O cristal do quartzo, que está bem limpo, incolor, totalmente incolor. Se esse quartzo contém um pouquinho de ferro lá dentro, e o quartzo cresce num ambiente onde sempre tem um pouquinho de elementos químicos diferentes, tais como ferro, alumínio. Se ele tem ferro, ele vai captar uma pequena quantidade. Isso depende da quantidade de ferro dentro do meio. E quartzo se forma dentro da água, dentro de uma solução aquosa. Se essa solução aquosa tem muito ferro, então o cristal, em função do seu crescimento, está englobando ferro. Esse ferro agora está submetido à radiação natural. Nós todos sofrem radiação na superfície da Terra. Então a superfície da Terra sempre emite uma certa radiação gama. No caso normal é baixo, e não tem efeito perigoso. Isso a gente pode medir facilmente. Mas tem áreas onde se tem uma intensidade muito maior, porque se tem materiais radioativos que decaem e emitem radiação. E quando se tem isso dentro daquele ambiente onde o quartzo cresce, o ferro começa a reagir e vai tingir o quartzo em lilás. Então o lilás da ametista é uma coisa secundária. Ele não cresce como ametista, ele cresce como quartzo incolor. Isso devido à irradiação sobre milhões de anos, então ele vai ter uma certa cor, nesse caso é o lilás. Se nós temos mais alumínio dentro daquele fluido no qual o material cresce, a gente vai ter também incolor no início, depois irradiação pela natureza, e nós vamos ter citrino, o quartzo fumê. Aquele quartzo fumê, aquele meio marrom ou amarelo, é devido à irradiação do quartzo incolor, que contém alguns partes por milhão. Então, ppm
partes per milhão, de ferro, ametista, de alumínio, citrino e morion, aquele quartzo marrom que a gente conhece. Tem que juntar dois. Em outros materiais, por exemplo, berilo. O berilo em si é incolor. Existe, chamado cochenita. O cochenita é o berilo incolor. Ele parece quase como o quartzo, só que não tem aquela ponta de cima e aquela coluna hexagonal. Cochenita incolor. Depois, se ele cresce num ambiente com manganês, então, dentro daquela água, dentro daquela solução onde ele cresce, e todos os minerais crescem numa banheira. E essa banheira, então, ela tem elementos estranhos, e durante o crescimento, então, o cristal está captando, e esses íons se fixam dentro de posições da rede cristalina. E como a irradiação, então, a cochenita vai incorporar manganês e pela irradiação, então ele vai ter uma cor rosa até roxa. Porque manganês dá a cor vermelha, que a gente conhece, a rodonita e a pyroxmanchita, que são outros minerais do manganês, com cor intensa vermelha. Então vamos analisar agora a esmeralda e o rubi. Alguém sabe o que esses dois têm em comum? O cromo. A esmeralda tem cromo e o rubi tem cromo. Puxa, tem o mesmo material, mas um é vermelho, outro é verde. Como é possível? Isso se chama o campo cristalino. O campo cristalino é o conjunto das forças elétricas, dos ânions e dos cátions que compõem o cristal. No caso do rubi, a força pode ser mais fraca ou tem um certo valor que faz com que quando entra o cromo ele fica vermelho. No caso da esmeralda, que tem uma composição mais complexa, então fica verde. Então, o ambiente da rede cristalina determina a cor. É a mesma coisa como em nosso ambiente. Pensa um bloco de 20 andares, todo andar com 20 apartamentos, e todos os apartamentos ocupados por uma juventude de hoje, com toda aquela música e tudo. Você pode imaginar o barulho que esse prédio vai emitir. Se você pensa a mesma coisa num prédio onde só gente velha está morando, você só vai ouvir música clássica. Tá bom? Então, você tem o campo daqueles e o campo daqueles. A mesma coisa é com cristais. Cada cristal e cada tipo de cristal tem o seu campo cristalino. Esse campo cristalino interage com os seus habitantes. Os seus habitantes, no caso do rubi, é cromo, no caso da esmeralda também é cromo. Só que um gosta dessa música, o outro gosta da outra música. Depois um fica vermelho, o outro fica verde. Então assim a gente pode imaginar muito bem essas mudanças, essas diferenças das cores que a gente pode perceber nas pedras. De verdade, digamos assim, fisicamente falado, porque
que eu estava explicando para vocês era, como se diz, uma ilustração. Yeah? Então, uma piada. Mas, fisicamente falado, é o seguinte: quando um cátion, um outro cátion entra num cristal, ele vai deformar a rede cristalina. Yeah? Por quê? A rede cristalina tem espaços vazios. Eu chamo isso pequenos quartos. Yeah? Então, sim. E quando se tem um cristal maior, um cátion maior, ocupando um espaço menor, ele vai expandir a rede cristalina. Ele vai interagir com o núcleo do cristal. Essa interação vai interagir com a luz. E assim se forma a cor. A cor é sempre interação entre a rede cristalina, a sua deformação, né, e a luz. Tá bom? Então assim a gente pode entender porque se tem tantas cores, né, e porque se tem tantas cores do mesmo tipo de mineral. Por exemplo, no caso do berilo, nós temos o coxenita, o limpo. Né? Depois, esmeralda, você tem a aquamarinha, você tem o berilo verde com ferro, a aquamarinha com ferro 3, o berilo verde com ferro 2. Né? Então, depende do grau da oxidação do cátion. Né? Se o habitante é gordo, é longo, é magro, tudo isso afeta o comportamento das paredes dos quartos. Esse comportamento das paredes dos quartos que interage com a luz e forma a cor. Sempre catiônico, professor. Sempre catiônico. Sempre catiônico. O aniônico forma o prédio. O ânion forma o prédio. Os cátions ocupam os quartos. Isso explica muito bem a química cristalina. Cátions dentro do quarto. Ânions formando o prédio em si. E essa interação entre o cátion e o ânion, que se chama campo cristalino. E depois, você sabe como é na vida. Se você vive num prédio alto, você tem um movimento para cima, para baixo, um visita alguém, outro visita outro, depois eles bebem, eles cantam, então você tem tudo isso. Isso se chama a interação do campo cristalino ICVT. ICVT. A intervalência do campo cristalino que está quando se tem visitas dentro dos quartos. Então, quando se tem visitas rápidas ou visitas devagar, então, nesse caso, você tem o IVCT, que afeta muito as cores. Por isso nós temos, por exemplo, na cor direita, o tricroísmo, 3 diferentes cores em 3 diferentes direções, porque você tem lá onde você tem o azul mais intenso, você tem mais visitas. Lá onde está incolor, tem menos visitas. Então a gente pode imaginar que é assim. E
essas visitas o que são os elétrons. Ja? Então, o movimento dos elétrons dentro da rede cristalina, ja, é que faz isso. Ja? E cada cátion tem os seus orbitais, e cada orbital tem os seus elétrons. Ja? E depende da quantidade de álcool, o movimento dos elétrons é maior ou menor. Ja? Então, quando está mais quente, é mais rápido, quando está mais frio, é mais devagar. Ja? Algumas vezes eles vão subir no andar superior e depois voltar no seu andar original, e nesse caso eles vão emitir uma luz, ja? Que se chama luminescência. Então, por exemplo, a fosforescência. O que é fosforescência? Você tem um cristal, você coloca no cristal uma luz ultravioleta. A luz ultravioleta faz com que os elétrons que moram no andar de baixo vão subir no 11º andar. Ja? Quando você desliga a luz ultravioleta, eles caem para baixo do 11º ao seu original, e durante aquele caimento, então eles estão emitindo luz. Por isso se tem a fosforescência. Então aquele momento de uma aparência de uma luz embaixo da luz ultravioleta. Ja? Tá bom? Tudo bom? Mais alguma coisa importante? Não, nem tanto. Aqui tenho, por exemplo, uma bela imagem daquelas turmalinas Paraíba. Ja? Olha as cores saturadas delas. Ja? E a composição delas é relativamente simples, mas eles fazem essa cor. A mesma, no caso dos tem minerais que em princípio não tem cor, ou tem poucos minerais com cores, diamantes. Ja? Então, no caso dos diamantes, também tem uma subdivisão. Ja? Você tem o branco do Omo, você tem o branco de, quem sabe, algumas marcas de pó de lavagem. Tem o Omo, você tem o Vanish. Isso, vai ter tudo. Ja? Então, quem é o mais branco? Ja? Isso é que a gente faz naquela determinação da cor do diamante, ja? Que vai do T, que está o mais branco possível, e o Omo do Omo, ja? Ja? Até o C, a última letra do alfabeto, que já está bem amarelo. Ja? Então, para saber qual é a cor, o ideal é de ter um diamante de cada cor. Ja? D, E, F, G, H, I, J, E, tal. Ja? De preferência, digamos assim, de 1 quilate cada um, então você pode calcular quanto tudo isso vai custar. Não é muito barato, não. Ja? Isso realmente, mas um laboratório, digamos assim, de qualidade, deve ter um jogo desses de diamantes. Hoje em dia, se tem substituições, zirconia cúbica, ja? E por isso se tem certas caixinhas especiais, ja? Que tem um jogo de pedras de D até qual é a última, acho que o M. M, D a M. Então essas são as 10 comerciais, as 10 cores comerciais de diamante, de D até M. Né? E aqui, então, a gente compara a cor do seu diamante com a cor de um desses que tem zirconia cúbica, né? Para comparar. Mas, para ser de verdade, devia ser, de fato,
diamante mesmo, e não zircônia cúbica. Porque zircônia cúbica, com o tempo, pode mudar um pouquinho a cor. Oh. E essas têm de ser cada 8 anos, 5 a 8 anos, tem de ser recalibrado para ter certeza que a cor não mudou. E sempre deixar fechado para evitar a entrada da luz ultravioleta que pode modificar a cor. Por volta de 30 mil, 40, 50? Como? O valor? Ah, isso é barato, uns 300 euros, 200 euros. R$300 eu acho que estava na internet, estava vendo essa semana aí, se eu não me engano, de zircônia. Mas se for de diamante, aí realmente. Ele está perguntando se fosse diamante, né? Não. É zircônia cúbica que está utilizado, porque se fosse diamante, de D, de 1 quilate, você já paga 10 mil, 20 mil dólares para uma pedra só. Então, se você agora calcula tudo isso, deve estar mais um milhão de dólares. 50 a 80 mil dólares para compor um jogo desses diamantes de ATM, sem inclusões, esse é outro assunto. Limpo. Outro assunto. A mesma coisa existe também para pedras, para diamantes coloridos, especialmente os amarelos. Em princípio deve existir para as outras cores também. Então, no caso, você pode olhar aqui já dá para ver. Esses são mais ou menos do C até o Fancy. Todo mundo pode chegar quem quer. Então, essa é uma coleção das cores Fancy, que são cores mais leves, até o amarelo intenso no outro lado, no lado final. Então, essa é uma caixa de classificação para diamantes amarelos, que são os diamantes, a maior parte dos diamantes que são vendidos tem aquela tonalidade de amarelo. Tá bom? Professor, o senhor falou que o UV pode mexer com essa cor aí na zircônia cúbica. Sim, e em outras pedras também pode? No caso, ultravioleta, se você ficar deixando a sua pedra exposta à ultravioleta, ela pode queimar? Por uma ametista ou mesmo um diamante? A ametista perde a cor. Perde a cor. Perde a cor. Mas algumas pedras, sim, claro. E no caso do diamante? Diamante, não. Diamante, eu não só sei. Radiação, né? Eu não sei se foi analisado. Olha, aqui está. Calma. Vai que o diamante não gosta. No grupo. Joga no grupo. E para analisar meu brilhante espinelho, rubi e safiras, você tem aqui uma escala em menor escala, mas ela não é internacional. Então, quem tem um laboratório deve ter ao mínimo aquela lá de ATM e aquela de amarelo. A Xia tem publicado um caderno que dá para pegar lá na internet sobre classificação de cor de diamantes de cor. Então, joga lá em inglês Color Diamonds Classification. E lá você pode baixar um PDF que tem essas cores. Se você deixa essa, digamos assim, imprimir com boa qualidade, então vale a pena. Então, nesse caso é o seguinte, você coloca a pedra, e coloca cada lado da pedra, uma mais intensa, outra menos intensa. Para você chegar para realmente chegar na cor que você precisa. Isso também custa uns 400 euros. Não, é mais barato que cada isso. pedra foi classificado, por isso está mais caro. Se você só compra as cores,
as pedras em si não é muito caro, não. A zirconia cúbica está baratíssimo. Mas quando está depois classificado, porque para classificar você precisa ao mínimo uma meia hora para chegar no valor certo da classificação. E esse tem de ser pago, e por isso um jogo disso custa um pouquinho mais. Olha, senhor, né? A gente é 10 anos. Não, quem tá fazendo isso faz rapidinho, né, professor? Não tem tanta... Sim? Quem tem o olho treinado, né? Agora devia deixar as mulheres fazendo isso. As mulheres têm uma oficina a mais na retina, né, professor? Elas podem ser tetracromado, né? Feição tricromada. Aquelas pinacas, aquelas caixinhas. Hoje em dia que elas tomam um monte de hormônio, acontece um monte de Não, isso não tem a ver nada com isso. Isso tem a ver com a genética dela, né? Com a genética? Quando ela já nasce com uma oficina a mais. Bom saber. Depende do cromossomo X. Caramba, mano. Deixa eu levar a senhora pra ele. Pode levar? Leva lá. Ele vai cair, né? Vai cair, né? Vai cair, não. E a diferença, digamos assim, das cores dos diamantes é imenso. Então, se você quer um de D, ele é bem caro. Ao mínimo, digamos assim, 10 vezes mais do que o próximo. E ainda sem inclusão e tudo. Então, isso não é linear, isso é muito exponencial. Então de D para E já varia bastante o preço. Sim, isso mesmo. Então esses são os principais fatores. Primeiro, como se formam e o tipo de classificação. Esse jogo aqui, o gemset e mais para pedras de cor. Esmeralda, turmalina, rubi, berilo, todas essas. Então a gente utiliza este gemset ou o colorímetro para uma medida mais mecânica. A gente nunca sabe qual é a precisão do colorímetro. Professor, duas perguntas surgem. Você conhece aquele provérbio, a gigafilosofia? Garbage in, garbage é o reciclável in, e a gospel out. A palavra de Deus sai, porque o número vai ser dado pela máquina. Se esse número é verdadeiro ou não, isso ninguém sabe. Algum tipo de tratamento para mudar a classe de cores do diamante, no caso de um D, para subir de um E para um D? Você tem que utilizar a alta pressão, alta temperatura. E com isso você pode modificar, você pode fazer daquele pintinho marrom que não tinha valor, um cisne branco, cujo valor, porque está tratado, também não é muito alto. Sim. E no caso dos sintéticos, professor? Os sintéticos são feitos hoje para alguns centavos de dólar. Então, por exemplo, se tem um sistema de alta pressão, alta temperatura, se forma diamantes com até 10 quilates sem problemas. Se tem o sistema da deposição a vapor, que também produz diamantes. Então, o diamante sintético hoje em dia ele está, como se diz,
vendido em maior escala pelo simples fato, e isso também é político, porque não afeta o ambiente, não polui o ambiente, mas eles não pensam quanta energia foi utilizada para fazer a máquina que produz essa pressão e essa temperatura. Radiação. Quando Poluição. energia elétrica eles usam e como foi feito a energia elétrica e tudo, então você pode ver, é tudo só uma, como se diz, falácia, e uma mentira falada 1000 vezes vira verdade. Exatamente. Mas no caso Porque o único argumento contra os diamantes naturais é como se diz, a remoção da terra. E se você vê aqueles buracos grandes, como aquele grandono lá na África, que foi no século XIX, final do século XIX, início do século XX, o grande buraco lá na África do Sul, que é 1000 metros de profundidade, e mais ou menos a mesma coisa no diâmetro. Então, você realmente, opa, quanta terra foi movida nesse thing. E também nas outras minas grandes que se faz hoje, você vê os caminhões, cada 8 metros até 20 metros de longo, são coisas pequenininhas, como formigas, dentro daquele túnel do Kimberlito. Então você pode ver a quantidade de terra removida, então a quantidade do dano ambiental, que está hoje a grande palavra, contra o uso do diamante natural, mas de fato eu acho que o diamante natural ele sempre vai ter o seu valor e a sua afeição, porque está uma peça. É a mesma coisa como a esmeralda sintética. A esmeralda sintética existe uns 40, 50 anos, mas ela nunca alcançou a mesma quantidade de venda como a esmeralda colombiana, a esmeralda brasileira e tudo. Então, esses são os pontos. Tá bom, desculpa, agora não posso mais. Tudo bom? Ah, lá atrás, ó. André. No nosso exercício de hoje. Sim. Eu queria complementar um pouco. Como? Eu queria Ela quer complementar. um pouco sobre o processo que você falou de extração e desse apelo ecológico em relação ao diamante silvestre, que as pessoas acabam esquecendo, né, como você disse, que toda a energia gasta, né, tudo isso, mas a gente também não pode esquecer, por exemplo, todos os equipamentos utilizados para a produção, por exemplo, a máquina, de onde que veio o metal? Da mineração. De onde que veio tudo que é? Da mineração. Então não tem como você falar que não tem como você dizer impacto, que é um né? material ecologicamente correto. Ele pode ser um material que pode causar menos impacto do que a mineração. Mas falar que é um material ecologicamente correto, eu acho que não cabe, né? E aquilo que a gente conversou, né? Por que só o diamante sintético está associado à ecologia? Por que o rubi sintético nunca foi associado a essa parte A safira, ecológica, a esmeralda sintética? Por que só o diamante? Né? Então, assim, é pra gente também pensar um pouco sobre isso, né? Sobre esses discursos aí. Porque não tem um buraco tão grande como foi feito para diamante. Marketing de vendas, talvez o pessoal não investiu tanto, né? E a esmeralda colombiana, ele foi, como diz, tirado dentro
da floresta das bananas, onde ninguém está olhando. Esse é o ponto. Ninguém tá olhando, mas Tem. Sim. Tá bom, então, vamos na prática. Na prática, hoje, nós vamos determinar variações de cores de dois tipos de pedras. Uma é a ametista, as diversas tonalidades do roxo, e a outra é de esmeralda, as diversas tonalidades do verde de esmeralda. Tá bom? É isso utilizando livro chamado Type and Color. Fica mais fácil. É mais fácil no sentido que ele tem, vocês podem ver, barras de cores. Ja? Então, se tenho uma ametista, então eu posso andar por aí e verificar onde ele cai. Aqui se tem, quando são 4 cores, se tem esse está o princípio da impressão a 4 cores. Um momentinho. Tá lá no início do livro. Type and Color, sim. Ciano, ai. Isso é o magenta. Magenta, Então, ciano. você tem a magenta, o ciano, Amarelo. o cianito, que mata, o yellow, o amarelo e o black. Então, com essas 4 cores, a gente está compondo todas aquelas faixas que você pode ver, e a quantidade em porcentagem de cada cor está indicado ao lado. Por exemplo, um vermelho 50, quer dizer 50% daquele vermelho que a gente tinha aqui. Então, cada assim a gente pode determinar a porcentagem das cores que compõem a cor da sua pedra que você vai analisar. Tá bom? Só vai. Quando tem o livro aberto e pega seu cristal, é interessante jogar a luz no cristal e comparar? Sim, indiretamente A luz do ambiente. depende da luz. Mas é o seguinte, se a sua pedra também sofre o mesmo efeito da luz, então um cancela o outro. Entendi. Isso não é no Essa caso luz do do diamante. ambiente. No caso do diamante, você utiliza o seu jogo de classificação na luz definido, desses 6.500 graus Kelvin, e depois vai para o joalheiro, que tem aquela luz ultravioleta que tem. Então o diamante brilha muito mais na loja da venda do que no Instituto da Xia, que utiliza aquela luz definida que devia ser na loja do joalheiro também. Comprimento acima de 65 mil? Sim, mas isso nas outras pedras não tem uma importância nesse sentido, não. Tá bom? Tá bom, então vamos nos juntar para grupos. Quantos temos? Temos 4 livros, então 4 grupos, e nós temos 4 jogos de escolas. São 11 alunos. Fica mais fácil. Eu já te passei, tá, Jana? 11 alunos, 4 livros, são 3 grupos de 3. Passei com quem?